Boa tarde a todos. Estamos voltando agora para a nossa programação do evento. Convidamos para a palestra Administração Pública e Transformação Digital a docente Maria Alexandra Cunha. Ela é professora da Fundação Getúlio Vargas desde 1994, graduada em Tecnologia da Informação e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, doutora em Negócios e Administração pela Universidade de São Paulo, professora visitante na HEC, em Montreal, pesquisadora visitante na Universidade de Utrecht e pesquisadora visitante na United Nations University, Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance. Com a palavra, Maria Alexandra. Olá, gente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Antes de começar, eu gostaria de agradecer à Escola Judicial do TRT da 14ª Região. Honestamente, eu sou de tecnologia, mas eu preferia estar presencialmente com vocês para a gente tomar um café depois, conversar. Mas a tecnologia resolve muitas coisas e, de fato, é bem legal poder estar de lugares diferentes, a gente poder estar junto. Primeiro, eu não sou professora da GV desde 1994, eu sou professora desde 1994, mas na Fundação Getúlio Vargas eu estou há quase 10 anos. Então, antes eu trabalhei na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mas especialmente é isso que eu gostaria de contar para vocês. Eu fui profissional de governo, né? Durante 20 anos eu trabalhei como profissional de governo digital e eu coordenei o governo digital do Paraná. Então, eu me sinto super à vontade para conversar com vocês, porque, de fato, eu gosto muito da gente resolver problemas da vida prática. Então, tenho uma grande conexão com esse mundo da prática. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou fazer uma apresentação PowerPoint, eu venho da área de tecnologia, o pessoal de tecnologia, sinto muito, adora PowerPoint. Eu sei que as pessoas mais próximas do direito não têm essa predileção pelo PowerPoint. Eu vou compartilhar minha tela, mas eu vou pedir para que vocês interajam comigo quando vocês quiserem. Se vocês quiserem levantar a mão, ok, eu vou chamar vocês, mas às vezes eu estou distraída e não vejo o chat. Então, se vocês quiserem me interromper, também não tem problema nenhum, a qualquer hora vocês podem interromper, fica muito mais dinâmico se for uma conversa. Eu vou pedir, se vocês não estiverem vendo a minha tela, por favor, me avisem, mas ela deve estar na tela agora. Só não está projetando, não faço ideia por quê, mas vamos lá. Agora sim. Todo mundo vendo a tela? Tudo tranquilo? Então, o título da minha fala é Administração Pública e Transformação Digital. E eu conversei com a organização do evento e pediram que eu abordasse esses temas: transformação digital, governo digital e cidades inteligentes. E todos esses temas, de fato, eles estão nesse guarda-chuva do uso de tecnologia de informação pelo governo. Eu vou começar pelo tema de transformação digital. E a primeira pergunta é, afinal, o que é transformação digital? Uma definição do mundo dos negócios, não é nem da área de gestão pública, transformação digital diz respeito a todas as ações que são empreendidas para a gente criar uma plataforma tecnológica conectada à internet e que possibilite novos fluxos de receita em um setor já existente.
Então, quando a gente está falando de transformação digital no mundo dos negócios, a gente está falando disso. Tecnologia, plataformas digitais, ou seja, um conjunto de ferramentas tecnológicas e para criar novos fluxos de receita em um setor já existente. Por que eu estou chamando a atenção para o setor já existente? Porque a gente está transformando, a gente não está criando. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando dessa possibilidade de algo que era e, a partir de um determinado momento, começa a ser diferente e gerar novos fluxos de receita. Uma outra característica que eu queria chamar a atenção de vocês é o reconhecimento das diferenças entre transformação e otimização de negócios. Transformação significa mudar radicalmente. Então, estamos falando de novas formas de fazer aquilo que a gente já fazia, mas de uma forma radical. Então, não são pequenas otimizações de processos ou de serviços, mas transformar radicalmente. Essa palavra da transformação digital, ela é uma palavra dessas barulhentas. Eu tenho um amigo que diz, é uma piada antiga, mas eu acho que ela é apropriada para transformação digital. Ele diz que transformação digital é um pouco como o sexo entre adolescentes. Todo mundo fala, mas ninguém sabe direito o que é. Então, é alguma coisa que é um termo muito comum no mundo dos negócios e no governo, mas, de fato, não se tem muita clareza sobre o que significa esse termo. Por outro lado, hoje é uma grande preocupação dos executivos de todas as áreas de negócios. Todo mundo está preocupado com transformação digital e, inclusive, o governo. A gente dois exemplos de transformação digital no mundo dos negócios. Um, a Uber, e outro, o Airbnb. São, de fato, vejam, começamos a ter serviços de transporte e serviços de hospedagem há muitos séculos. Na Revolução Francesa, na França, foi quando começaram a surgir o transporte de aluguel. Então, o transporte compartilhado tem alguns séculos. E o serviço de hospedagem, dizem que no mundo ocidental surgiu quando Roma começou a fazer as estradas que conectavam os lugares do Império, e por isso, ao lado das estradas, começaram a ser construídos os lugares de hospedagem para os viajantes que transitavam pelas estradas romanas. Então, mas dois tipos de serviços tão antigos, e com o uso de uma plataforma conectada, foram criados produtos e serviços digitais que estabeleceram novos fluxos de receita de uma forma como jamais antes tinha sido feito. Então, eles realmente transformaram digitalmente. Eu não vou me deter muito nisso, mas um aspecto super importante quando a gente fala com o pessoal de governo é que Uber e Airbnb não são livres de problemas, tá? Eles trouxeram para as cidades e mesmo para o mundo dos negócios enormes problemas que as cidades e as nações estão tendo que resolver. Por exemplo, no Airbnb, está havendo em muitas cidades europeias gentrificação e a necessidade de pensar mecanismos para que bairros tradicionais não sejam todos transformados em habitações de hospedagem. Mas eu não vou me deter nesses aspectos aqui, mas queria chamar a atenção para isso. Primeiro, não são livres de problemas, e segundo, no sul global, nas cidades brasileiras,
nos territórios brasileiros, nos estados e nos países do sul global, essas plataformas têm consequências positivas e consequências negativas com as quais a gente tem que lidar. A gente fala com o pessoal de tecnologia, muito frequentemente só aparecem os aspectos positivos, mas a gente tem que endereçar os aspectos positivos e os aspectos negativos, porque o governo tem que lidar com ambos. E no setor público, o que é transformação digital no setor público? Bom, o vídeo de abertura acabou já dando pistas sobre o que é transformação digital no setor público. Quer dizer, novas formas de trabalhar com os atores sociais, construir novas formas de prestação de serviços públicos e criar novas formas de relacionamento. Novas formas de relacionamento entre todos os atores sociais. E nos vários papéis que os atores sociais desempenham. Então, novas formas de relacionamento com os cidadãos, com as empresas, com os governos, né? Sejam governos supranacionais, sejam governos subnacionais, governos locais, então todas as interações, novas formas de relacionamento com o cidadão, seja quando o cidadão é um ator político, quando ele vai votar, quando ele se manifesta politicamente, seja quando ele é um pagador de impostos, seja quando ele é um tomador de um serviço público. E novas formas de relacionamento entre o governo e as empresas, seja com empresas quando elas estão no papel de fornecedoras do governo, quando elas estão no papel de pagadoras de impostos, no seu relacionamento tributário com o governo, ou mesmo nos seus interesses comerciais. Então, essas novas formas de relacionamento entre todos os atores sociais. Eu gosto desse trabalho, desculpa estar em inglês, mas é que eu copiei direto da fonte, está aqui a fonte aqui do lado. Essas pesquisadoras, elas então, nessa ânsia de descobrir o que a gente está falando de transformação digital, elas foram investigar, tudo bem, o que é transformação digital então? E elas entrevistaram pessoas do governo, pessoas dos governos nacionais, de governos subnacionais, elas entrevistaram o pessoal de tecnologia envolvido com projetos governamentais, elas entrevistaram consultores que dão consultoria para o governo em processo de transformação digital e conversaram com uma instituição supranacional, com a União Europeia. E eu gosto dessa figura porque elas mostraram, afinal, o que é transformação digital, por que razões a gente faz transformação digital, qual é o objeto que a gente está transformando, quais são os processos, como a gente faz transformação digital e quais são os resultados da transformação digital. E, por exemplo, nas razões da transformação digital, elas disseram, olha, a gente transforma digitalmente porque tem pressões do ambiente, seja pressões dos cidadãos, pressões dos negócios, pressões políticas para mudar. E um exemplo de transformação por causa de pressão dos negócios foi aqui no estado de São Paulo, sei lá, há pelo menos 20 anos, uma grande indústria veio se instalar no estado de São Paulo e ela disse para o governo de São Paulo, olha, não existe a menor possibilidade de eu me relacionar com você com nota fiscal, então vamos criar procedimentos para que o nosso relacionamento seja digital. E se não for assim, eu não venho para o estado de São Paulo, eu vou escolher outro país da América Latina ou outra cidade do Brasil. Isso fez com que o governo estadual, de fato, iniciasse todos os procedimentos de informatização na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Pressões porque a tecnologia está mudando e pressões internas por questões de melhor gestão ou porque a gente não dá mais conta de tantos arquivos físicos. Mas elas foram além
E elas diziam, bom, o que que a gente transforma? A gente transforma processos, a gente transforma serviços, a gente transforma produtos, a gente transforma relacionamentos, a gente transforma a tecnologia que a gente usa no governo e a gente transforma formas de organizar esse modelos de negócio, formas de se relacionar até com o mundo empresarial. Como a gente transforma? Quais são os processos de transformação digital? Bom, a gente pode mudar os processos, a forma como a gente faz as coisas, a gente pode digitalizar documentos físicos, a gente pode digitalizar relacionamentos, a gente pode digitalizar serviços, podemos usar novas tecnologias e desenvolver novas competências. Mas a coisa que eu acho mais importante é quais são os resultados que a gente obtém da transformação digital. De alguma maneira, tem as saídas desse processo de transformação digital, que são novos serviços, novos produtos, novos processos e novas competências, novas habilidades das pessoas que trabalham no governo. Mas o que é mais importante do que as saídas do processo de transformação digital são, de fato, os resultados, porque a gente vai melhorar os serviços, vai entregar serviços melhores para a população e para as empresas, a gente vai ter processos melhores, a gente vai ter melhores relacionamentos com as empresas, com o cidadão, com os outros governos, melhores políticas públicas e a gente vai contribuir para um ambiente digital dentro do país. E isso traz impactos no sentido de criação de valor público, de mudança organizacional, de avanço numa sociedade que em muitos lugares está se transformando em uma sociedade digital, e a gente tem a oportunidade de usar a tecnologia para a garantia dos princípios democráticos. Essa parte dos princípios democráticos, eu até tenho uma visão não tão otimista, igual a das autoras, porque, de fato, a tecnologia ela pode ser utilizada para ampliação na prática democrática, mas também como instrumento de redução da prática democrática. Mas, enfim, essa é a visão delas. Então, transformação digital, de fato, para que o governo consiga trabalhar e entregar melhor valor público que é esperado pela sociedade. E aí nós temos alguns exemplos de transformação digital. Nós temos a estratégia mais famosa do mundo, que é a estratégia de transformação digital do governo do Reino Unido, e que em julho de 2018 destinou mais de 80 bilhões de libras para 41 grandes programas, e quase metade são programas de transformação digital. Tem programas nas Nações Unidas, nos Estados Unidos, na China, e nós, no Brasil, também temos a Estratégia Brasileira para Transformação Digital. Bem, honestamente, ela foi implementada, ela foi lançada, eu acho que no governo Temer, mas, honestamente, ela não ganhou esse protagonismo que em outros países a gente tem das estratégias nacionais de transformação digital. E alguns estados, alguns municípios também têm as suas estratégias de transformações digitais. Mas eu disse para vocês lá no começo que eu fiz questão de frisar que transformação e otimização é diferente. Na minha perspectiva, apesar de a gente ter uma estratégia brasileira de transformação digital, nem tudo aquilo que está proposto é transformação digital. Porque quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de mudanças radicais na forma como eu faço
os processos, como eu realizo os processos dentro do governo. A gente está falando de transformação radical de serviços públicos aos cidadãos ou às empresas e usando tecnologia. Então, nem tudo no uso de tecnologia é transformação digital. E se não é transformação digital, como é que a gente chama essas ações de governo, então, usando tecnologia dentro do governo? A gente chama de governo digital. E está tudo bem, nem tudo precisa ser transformado, porque eu desafio vocês, se vocês olharem em volta do trabalho de vocês no cotidiano do dia a dia, para onde a gente olha a oportunidade de usar tecnologia no governo, sem que a gente vá transformar completamente a forma como a gente está realizando as ações governamentais. E também trago para vocês uma definição de governo eletrônico, que é uma definição das Nações Unidas, já antiga, de 2014, porque muitas vezes me perguntam, mas é governo eletrônico ou governo digital? Então, vamos começar do governo eletrônico, que é o conceito mais antigo, e por isso eu trago uma definição de 2014. Referimos a governo eletrônico como o uso e a aplicação das tecnologias da informação e comunicação na administração pública para melhorar e integrar fluxos de trabalhos e processos, efetivamente gerenciar dados e informação e, portanto, fazer melhores políticas públicas baseadas em dados e informação, melhorar a entrega de serviços públicos, assim como expandir os canais de comunicação para o engajamento e empoderamento da população. Então, essa é uma definição quase do uso de tecnologia em governo. Para que a gente usa tecnologia em governo? Para fazer essas coisas. E parece haver diferença, se vocês olharem definições de empresas de consultoria, existem 1000 definições do que é governo eletrônico, e governo digital e transformação digital. Essa eu peguei de uma empresa de tecnologia que define governo analógico, governo eletrônico e governo digital. Parece haver diferenças, mas quando a gente vai olhar tantas definições da prática do pessoal que está trabalhando com o tema, como das universidades, as definições acadêmicas, a gente vai ver que a gente está falando do uso de tecnologia da informação em governo. Então, essa a definição de a gente usa tecnologia da informação e comunicação para melhorar dados e informação, melhorar a gestão, os fluxos e os processos dentro das organizações, melhorar a entrega de serviço ao cidadão e ampliar a prática democrática, e aí incluindo transparência e abertura de dados. Se a gente tiver essa definição, ela é suficientemente abrangente para governo eletrônico ou governo digital. Mais recentemente, estão preferindo o uso de governo digital. Ok, a academia adora essas disputas do que é o conceito, mas eu prefiro mesmo o uso de tecnologia em governo. E a gente usa para quê a tecnologia da informação em governo? Para fazer melhor gestão pública, para entregar melhores serviços e para ampliar a prática democrática. Quando a gente fala de administração pública, a gente usa a tecnologia para melhorar as políticas públicas, a possibilidade de elaborar, implementar e monitorar o alcance de uma política pública e para a gente fazer melhor gestão dos recursos públicos. Então, a gente pode usar tecnologia em políticas públicas de educação, saúde, ação social, segurança pública, meio ambiente, justiça, enfim. Ou para a gente tratar melhor das finanças públicas, tanto na despesa quanto na receita, para comprar melhor, para gerenciar melhor as pessoas, para gerenciar melhor os projetos, documentos e até os processos de gestão integrada.
Em relação aos serviços, a gente pode prestar melhores serviços em portais, pelo celular, nas lojas de atendimento, nos call centers, ou seja onde for, ou a gente pode prestar melhores serviços urbanos, por exemplo, com o uso de mobilidade na cidade, para a gente se mover melhor na cidade, para a gente ter cidades com centrais de monitoramento, para a gente fazer gestão de risco, para coleta de lixo, para ampliar os serviços de moradia, de emprego e assim por diante, relacionados aos serviços urbanos. E em relação à democracia, a gente tem uma série de usos nessa ampliação da prática democrática, entre elas o voto eletrônico, consultas públicas, orçamento participativo digital, petições públicas, transparência, garantia da privacidade, garantia do direito à privacidade e assim por diante. Só que o governo é um ator tão poderoso que tudo que o governo faz ou deixa de fazer em termos de tecnologia vai ter consequências na sociedade. E aí a gente também inclui, nesse escopo de governo digital, o uso de tecnologia para ampliar a atividade econômica de uma região, de um município, de um estado ou de um país. A gente também se refere a governo digital quando a gente está fazendo ações de inclusão digital, porque nós sabemos que tem muita gente excluída dos recursos eletrônicos, e isso não quer dizer só falta de acesso, mas falta de acesso significativo, com possibilidade das pessoas, de fato, exercerem plenamente o uso da tecnologia e obterem valor nas suas vidas. Estamos falando de instalação de infraestrutura e estamos falando de aspectos da gestão de tecnologia propriamente dita. Como se não bastasse, nós temos que essas ações não podem ser desconexas, porque fica bem bonitinho assim tudo aqui nesse desenho da professora, mas na vida real não tem essas separações. Quando a gente está falando de prestação de serviço público ao cidadão e à cidadã com qualidade, a gente está falando de entrega de serviços, mas a gente também está falando de política pública, que é uma entrega de serviço de educação, de saúde, de segurança, e tratar todas as pessoas de forma igualitária e a um custo razoável também é uma dimensão democrática. Então, quando a gente está falando dessas divisões na vida real, elas não existem. Então, a gente precisa de uma política que consiga agregar essas dimensões, pensar nelas de uma maneira integrada, de maneira a maximizar o resultado, a potencializar o resultado das ações públicas nesse sentido. E eu acho que um aspecto que interessa particularmente a vocês é que, quando o governo implanta a tecnologia, como eu disse para vocês, tem consequências na sociedade, e tem consequências positivas e negativas. Então, do ponto de vista tanto do executivo quanto do legislativo, é preciso ficar muito atento a essas consequências para regular aquilo que vai acontecendo e tempestivamente, porque a gente está introduzindo mudanças que são mudanças importantes na sociedade. E do ponto de vista do judiciário, também é preciso estar muito atento para que a gente garanta esses benefícios positivos, minimizando os resultados negativos dessa implementação de tecnologia. Mas aqui eu quero contar para vocês que tem uma palavrinha ali que é serviços públicos e urbanos. Eu trabalho há muito tempo com tecnologia em governo, e quando a gente começou, era tudo meio junto, serviços públicos
governo eletrônico até em estado, município e governo federal, era tudo a mesma coisa. A gente falava das mesmas coisas, compras, gestão, pessoas, melhoria da prestação de serviços. Era isso que a gente falava. Mas, quando a gente pensa agora nas cidades, nos municípios, de fato, os avanços da tecnologia mudaram radicalmente a maneira como se prestam serviços urbanos nas cidades. E isso nos traz para o terceiro conceito, que é o de Smart Cities e cidades inteligentes. Bom, vamos viajar um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês uma cidade, já vou contar que ela é à beira do Mediterrâneo, olha aqui o mar Mediterrâneo. Ela tem um desenho urbanístico que, se vocês fossem planejadores urbanos, vocês acertariam essa cidade só de olhar esse desenho urbano, essas quadras e essas avenidas. Tem grandes construções e modernas de uma Olimpíada que foi realizada lá, e tem um artista que fez intervenções urbanas bem conhecidas no mundo, lá de Barcelona. Falei a cidade. Eu ia perguntar qual era a cidade, mas já falei, é Barcelona. E uma outra cidade, eu vou levar vocês para conhecerem, é Atlanta, nos Estados Unidos. Por que eu quero que vocês pensem nessas duas cidades? Deem uma olhada nesse slide aqui. Esses gráficos foram feitos em 1990, e aqui temos Atlanta e aqui temos Barcelona. As cidades estão na mesma escala. Esse é o tamanho que Atlanta ocupa, esse é o tamanho que Barcelona ocupa. Mas em 1990, Atlanta tinha 2,5 milhões de habitantes e Barcelona 2,8 milhões de habitantes. Então, Atlanta ocupa uma área cerca de 20 vezes maior, quase 20 vezes maior. Aliás, mais de 20 vezes maior. Esse vermelhinho aqui é o metrô de Atlanta e esse aqui é o metrô de Barcelona. Em Barcelona, em 1990, 60% da população vivia a menos de 600 metros de uma estação de metrô, e em Atlanta, menos de 4% da população tinha uma estação de metrô a menos de 600 metros da sua casa. Tem outros dados. Atlanta, nessa época, gerava o dobro do lixo de Barcelona e consumia o dobro da energia elétrica de Barcelona. E, em termos de geração de riqueza, o PIB das duas cidades era muito semelhante. Então, os pesquisadores urbanos nos Estados Unidos começaram a questionar o modelo de desenvolvimento das cidades nos Estados Unidos, e eles criaram o novo urbanismo, uma nova tentativa de pensar o desenvolvimento das cidades mais sustentável, mais razoável, com menos consumo de recurso, menos geração de lixo e com melhores serviços públicos. Por que eu falei do metrô? Mas imaginem o que é iluminar toda essa área, prover transporte público para toda essa área, prover serviços de segurança pública para toda essa área e assim por diante. Ao mesmo tempo, dessa onda, teve a onda da internet, foi também nos anos 90. Então, foram duas ondas que se juntaram. Vocês já estiveram na beira da praia, veio uma ondinha, quando junta com outra, a gente meio que se desequilibra porque elas ganham muita força. Então, essas duas ondas juntas trouxeram o conceito de cidades inteligentes, que tem muitas definições, mas todas elas abordam, primeiro, uma visão holística, ou seja, uma visão da cidade, sobre a cidade, que não é saúde, educação, transporte, uma visão global sobre a cidade, um meio para melhorar a qualidade de vida,
a tecnologia como um fator de rompimento com a forma como se faziam as coisas, a tecnologia como fator disruptivo e aqui, de novo, um novo modelo de relações. Bom, as cidades no mundo inteiro estão enfrentando desafios, mas no Brasil a gente tem desafios que são históricos, desafios que a gente tem que dar conta ainda nas cidades, que a gente não deu conta. A gente tem pessoas morando em favelas, a gente tem carência de saneamento básico, de infraestrutura urbana, de periferização da população pobre, da poluição, da economia informal, da pobreza, do desemprego e assim por diante. E a gente tem que dar conta desses desafios e de novos desafios que estão vindo com a nova dinâmica das cidades. Então, uma definição boa de Smart City ou cidade inteligente para o Brasil é aquela cidade que resolve esses desafios que são novos, com esses desafios que são históricos, com o uso de tecnologia. E aí nós temos várias áreas de aplicação, mobilidade, meio ambiente, pessoas, living, né, formas de viver na cidade, governança e economia, tentando não perder de vista que não podemos compartimentalizar, é uma visão integrada da cidade. E eu queria trazer para vocês, por exemplo, um exemplo de Curitiba, de mobilidade, de uso de tecnologia para desafios de mobilidade urbana. Em Curitiba, transporte urbano, aqui esse painel não está muito claro, mas se vocês olharem no slide, vocês podem ver umas linhas horizontais. Cada uma dessas linhas é um corredor de ônibus. Os ônibus todos estão ligados por GPS e por tecnologia à central de monitoramento. Os semáforos também são inteligentes. E nessa central de monitoramento, aqui não dá para ver, mas dá para ver uns pontinhos. Esses pontinhos são ônibus circulando nos corredores de ônibus. Eles têm 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Se é verde, está no horário, ok. Ele está cumprindo exatamente o horário que ele deveria estar. Se está no amarelo, ele está atrasado. Se está no vermelho, ele está adiantado, porque é pior um ônibus adiantado do que um ônibus atrasado. E na central de monitoramento, eles conseguem, porque eles estão integrados com o semáforo, eles conseguem, com a semaforização, eles conseguem atrasar os ônibus que estão adiantados ou pôr verde nos semáforos para adiantar os ônibus que estão atrasados. De tal maneira que alguns segundos, mas na linha eles conseguem gerenciar isso. Então, esse é um exemplo. E um exemplo de uma cidade brasileira que tem esse problema de mobilidade, que tem corredores de ônibus e que usou tecnologia para fazer esse gerenciamento. Eu vou mostrar outro exemplo para vocês de uso de tecnologia e mobilidade para educação no trânsito. Eu escolhi esse apenas porque ele é engraçado, mas vamos ver se me avisem se não estiver funcionando. Quem nunca atravessou a rua sem olhar para os lados? Em Paris, onde o número de mortes por atropelamento é altíssimo, pedestres desatentos aprendem, no susto,
a respeitar as leis de trânsito. Nas grandes cidades da Europa, o desrespeito dos pedestres ao farol vermelho é constante. É perigoso, mas passo toda hora, admite esta senhora. É natural dos britânicos correr contra o tempo, argumenta este londrino. A verdade é que esta é uma situação comum para a maioria das pessoas. Na pressa, ninguém quer esperar muito para atravessar. E muitas vezes, os pedestres fazem isso distraídos, sem olhar para os lados, ou mesmo prestando atenção no celular. Agora, Paris criou uma campanha inusitada para mostrar os riscos deste tipo de comportamento. A ideia é provocar um enorme susto em quem cruza a rua com sinal vermelho. O nome é colisão virtual. Um painel eletrônico instalado na esquina de uma rua produz o som de uma freada brusca. Os pedestres desatentos são surpreendidos. Demoram a entender o que está acontecendo. Momentos depois, a foto deles, assustados, aparece no painel com a frase: "Não assuma o risco de ver a morte de frente". O vídeo vai ser veiculado nas ruas e nas redes sociais durante 2 semanas, numa campanha para combater as 4.500 mortes de pedestres por ano na capital francesa. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que um problema, mortes por atropelamento e o uso de tecnologia, adequado a esse tipo de problema. Os parisienses odiaram essa propaganda, quero contar para vocês, porque depois as fotos iam todas para um site, enfim. Mas, de qualquer maneira, é uma tentativa de resolver esse problema. Então, para a gente terminar, eu queria só, a título de conclusão, dizer para vocês que... Acho que vocês não estão vendo minha... Só um minutinho. Não sei o que é cima. Vocês estão vendo a minha tela? Mas eu não sei por que ele tem uma outra tela sobreposta. Vamos ver. Agora sim. E transformação digital e governo digital, eles não são sinônimos. Isso é importante, apesar que, bem honestamente, todo mundo usa governo digital e transformação digital meio como sinônimos, mas de fato não são. Eu também queria falar que existem grandes desafios tecnológicos e de organização, e de processos, e de pessoas, e de legislação, e de regulação. A tecnologia é o de menos, e o uso de tecnologias nos países do sul do planeta é diferente do norte global. Talvez eu mostrei para vocês essa aplicação de uma campanha de trânsito em Paris. Talvez no Brasil não faça o menor sentido. Então, nem tudo que a gente faz nos outros países, no norte global, tem grande aplicação no sul global. O importante é a gente usar a tecnologia para aquilo que são os nossos problemas. Eu queria agradecer. No final, depois tem o meu... eu vou compartilhar os slides com a organização do evento. E queria deixar aberto agora para perguntas, eu não
não vi o chat, desculpem, quando fica na apresentação, eu não consigo acessar o chat, mas eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa à docente? Eu vou falar rapidinho, professora. A Libuína falou que me achou bom que eu não estava no início, porque seguimos rigorosamente o horário na parte da manhã, mas eu cheguei, então. Mas, professora, é só para compartilhar, por conta que eu peguei o finalzinho também, do final dessa campanha, né, para evitar atropelamentos. Nós tivemos agora, num projeto da EJUD 14 em Copenhague, na Dinamarca. E nós, brasileiros, sempre atravessávamos, né, não tendo carro, a gente atravessava com o sinalzinho vermelho. Aí teve um dia que a gente estava andando e estava um dinamarquês na chuva, parado, a rua deserta, mas o sinalzinho estava vermelho, mas ele parado na chuva. Aí eu falei assim, não, agora a gente vai ter que ser muito educado aqui, porque vai falar que a gente é tudo brasileiro, chega brasileiro, acaba com a cidade. Então nós ficamos tudo bonitinho, não tinha ninguém na rua, mas a gente ficava lá esperando, bonitinho, até dar o sinal verde. Doutora, mas 4.500 atropelamentos em Paris é um problema para eles mesmo. Eles precisam resolver isso, porque, como eu disse, o olhar pela cidade é um olhar integrado. 4.500, vocês sabem que a França tem um bom sistema de saúde pública, e 4.500 atropelamentos são 4.500 pessoas ingressando nos hospitais, consumindo recurso público, porque as pessoas não respeitam o sinal vermelho. Eu acho que um percentual desse até deve ser de carros que não respeitaram eles o sinal vermelho e avançaram sobre os pedestres, né? Mas é um problema que é um problema da cidade, e por isso usar a tecnologia. E a gente vai ter outros problemas. Existem cidades com muita preocupação com o lixo, por exemplo, cidades em ilhas, o lixo é um problema muito... O lixo é um problema das cidades, ponto. Mas em cidades-ilhas, ele é um problema pior, porque você tem que recolher o lixo, transportar o lixo, depositar o lixo, muitas vezes em lugares que não são mais a cidade. E aí tem problemas políticos, é uma confusão normalmente. Então, em geral, em ilhas, o lixo é uma questão muito complicada. Nós temos cidades que são cidades industriais, poluição é um problema. Tem cidades à beira-mar que a poluição não é um problema, mas a poluição aérea, mas a poluição do ar não é um problema, mas a poluição da água é um problema. Então, cada cidade vai ter os seus problemas e a gente vai usar tecnologia. Provavelmente, esse sinaleiro em Copenhague, essa campanha é totalmente inútil, porque o número de atropelamentos deve ser baixíssimo, né? Quer fazer uma pergunta, Vinícius? Na verdade, não, perdão, eu estou trabalhando e acabou que apertei a mãozinha sem querer, tá? Perdão. Sem problema. Mas, de todo modo, aproveito, já que falei, e agradeço o conhecimento compartilhado com a gente, foi muito bom. Obrigada, Vinícius. Professora Maria Alexandra, muito obrigada pela sua participação aqui, foi muito edificante tê-la conosco, muito obrigada. De nada, e eu fico à disposição, depois eu vou compartilhar os slides, eu vou colocar, se quiserem anotar, o meu e-mail é alexandra.cunha@fgv.br, então eu fico super à disposição, qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham, publicação que vocês queiram, discutir qualquer assunto, estou super à disposição. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada eu. Até mais. Tchau. Prosseguindo, convidamos para a palestra Saúde Mental e Trabalho Remoto o docente Francisco Dias Bretones,
Ele é licenciado em Psicologia e doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Granada. É professor universitário do Departamento de Psicologia Social e professor da Faculdade de Relações do Trabalho e Recursos Humanos desde 2001 e atualmente. Anteriormente, ele foi professor da Universidade Autônoma de Tamaulipas e trabalhou por uma década, entre 1989 e 1999, em diferentes cargos como chefe de gestão e recursos humanos em várias organizações públicas não educacionais e privadas. Sobre sua vertente de pesquisa, é coordenador do grupo de pesquisa WISE, Wellbeing para Indivíduos, Sociedade e Empresas. Tem sido professor pesquisador visitante nas universidades de Princeton, nos Estados Unidos, Helsinki, na Finlândia, e Nottingham, no Reino Unido. É pesquisador sênior convidado pelo governo do Equador dentro do programa Prometheus. Ele também fez outras curtas estadias como professor visitante em mais de 20 universidades europeias, latino-americanas e asiáticas. Seus interesses de pesquisa giram em torno das condições de trabalho e riscos psicossociais associados, bem como a gestão emocional. Publicou mais de 40 artigos em revistas prestigiosas, JCR, 7 livros, 34 capítulos de livros e mais de 60 comunicações de conferências nacionais e internacionais. Além disso, ele participou de mais de 12 projetos de pesquisa, sendo 5 deles como investigador principal, e esteve imerso em 9 projetos de pesquisa e inovação docente, sendo 5 deles como coordenador. Passo a palavra ao professor. Muito obrigado. Me ouvem? Me ouvem? Todos? Ok, boa tarde, boa noite de Espanha. Muito obrigado pela apresentação. É um prazer para mim, é um prazer estar hoje nesta conferência, nesta palestra, que espero que seja de seu interesse. Falo um pouquinho português, mas para a conferência sinto-me mais confiante falando em espanhol, por isso vou editá-la na língua materna, desculpa, em espanhol. Discúlpeme, en la lengua española. Hablaré despacio. Mas se desejarem, sempre podem fazer-me perguntas em português. Vou fazer empezar a apresentação. Pronto. Ok. Bueno, bien, buenas tardes y gracias y disculpe por no poder hacer la presentación en portugués. Me siento, como decía, más confiado haciéndola en español y espero que puedan entender bien. Y agradezco pues el haberme invitado a esta conferencia. Ter me convidado para esta conferência. Vou falar durante esta hora aproximadamente sobre o conceito da saúde mental e trabalho remoto ou trabalho. E como o que efeitos positivos e principalmente negativos tem, e assim como que recomendações podemos fazer desde a psicologia. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouco sobre como o teletrabalho vem de um mundo que mudou, né, no trabalho, com relação ao trabalho. Nós estamos morando, vivendo uma mudança no trabalho, uma transição, outras novas formas de trabalho. Estão aparecendo, claro, novas formas de emprego, relações laborais, se estão também mudando também os sistemas de proteção social em todos os países nos trabalhadores, mas também há mudanças na necessidade dos trabalhadores também. Um exemplo disso também seria a flexibilidade horária. Bom, como os trabalhadores, por assim dizer, estamos estendendo mais além da tarde e da noite. Eu estou trabalhando, por exemplo, agora de noite, também em Espanha. Estamos estendendo a nossa jornada laboral mais além
do horário regular que nós tínhamos durante todo o século XX, que colocamos mais ou menos de 6 às 9 às 7 da tarde, né? De fato, na última pesquisa da Europa que se fez sobre as condições de trabalho, perguntando sobre os trabalhadores e seu horário habitual do trabalho entre as 9 e as 6 da tarde, somente uns 27% dos trabalhadores responderam que essa era a sua jornada, e os demais, a sua jornada era sempre ou antes ou depois, com finais de semana. E outras das mudanças que estamos vivenciando nesse período de transição, e como compreendemos o trabalho no século XX, a como nós vamos utilizando o trabalho em direção ao século XXI, é o emprego intensivo das novas tecnologias. As novas tecnologias que, de uma forma, ajudaram no trabalho, mas também estão produzindo uma série de problemas. Aqui nessas duas fotos, gosto de exemplificar como nós estamos mudando tão rapidamente, estamos conscientes. Essa foto representa dois momentos muito semelhantes, que foi a eleição do Papa. Na primeira foto, a do Papa Bento XVI, de 2005, e 8 anos depois, mais em 2013, o Papa Francisco. Se os senhores olham, foi tomado no mesmo lugar, em Roma, mas se os senhores olham não somente a diferença, por assim dizer, no uso da tecnologia entre 2008 e 2013, antes que a foto de 2013 aparece uma multidão de aparelhos eletrônicos, senão também no comportamento das pessoas. Na primeira foto, apenas ninguém está fazendo foto. Na segunda, todo mundo está fazendo foto, principalmente para colocá-lo nas suas redes sociais. Então, não só um emprego da tecnologia, senão também uma mudança no nosso comportamento e utilização do que fazemos. É uma forma de exemplo que nós estamos fazendo e apenas comentando também. O problema é que a tecnologia é uma fonte de estresse. Gostaria, antes de, assim por dizer, de avançar um pouco sobre o trabalho remoto, dado que uma das características do trabalho remoto é o emprego da tecnologia, pois gostaria de falar um pouco sobre o tema da influência da tecnologia e coisas assim. De fato, num estudo, num trabalho que publiquei já faz 2 anos já, né, no Parlamento Europeu, onde se revisavam estudos que tinham se feito entre o ano 2010 e 2020, pois se comprovou que há multidões de efeitos que produz a tecnologia, e alguns deles são a adicção, que gera a teleadicção, o cansaço, depois do emprego também, o emprego massivo da tecnologia, porque cansa muito, transtornos no sono também, sobrecarga, no burnout, né? Isolamento, insegurança e principalmente estresse, ou que se conhece de alguma maneira também como o tecno-estresse. Portanto, senhores, pois claro, é algo que realmente a tecnologia por si mesma nos está gerando. Bom, o estresse se falou muito porque, eu descreverei brevemente porque em consiste o estresse. Olha, é uma resposta de estímulos, né, no beneficioso. O estresse não é negativo a si mesmo, é uma resposta emotiva, emocional ante um estímulo e que o nosso corpo reaciona de uma forma bioquímica, gerando todo uma liberação de hormônios. O problema no caso do estresse é quando a oposição, os fatores estressantes que produzem o estresse, se produz de uma maneira contínua. Aqui já começa de uma maneira a ser, então, não beneficioso, senão que pode ser ruim e prejudique para nós. Quando, de alguma maneira, ante esses fatores estressantes, um deles pode ser a tecnologia, nós temos pouca habilidade para encarar isso. E agora, como temos o problema de não estar tanto no fator estressante, como, por assim dizer, a pouca habilidade que nós temos para enfrentarmos esse estresse e também o tempo que nós estamos dispostos a esse estresse. Então, a tecnologia não é ruim. O que nós temos, de uma maneira, é aprender como
vermos a tecnologia. E, de uma forma, isso é algo que hoje eu gostaria de comentar, ver um pouco como o caso do trabalho remoto, no qual nós vemos que é uma das características a utilização do emprego da tecnologia, como podemos estratégias realmente podemos usar frente a essa imposição a longo prazo. As consequências desse estresse produzido pela tecnologia, você vai produzir outros planos com a parte da saúde física, né? Pode ter um estado de permanente de ansiedade, que pode provocar doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre outras doenças, mas também vai produzir também, principalmente, por assim dizer, efeitos sobre a saúde mental, depressão, né? Problemas com sono, irritabilidade. Portanto, nós vimos que a tecnologia não pode produzir um estado de ansiedade. E, claro, como podemos, por assim dizer, de alguma maneira, questionar essa tecnologia, porque, de alguma maneira, nós vimos que o nosso conceito de trabalho está mudando. O trabalho está mudando continuamente. O que nós temos, a característica do trabalho do século XXI, é o emprego massivo de tecnologia. Olha, um dos empregos da tecnologia é o que conhecemos como trabalho remoto ou teletrabalho. Vamos definir um pouco o que seria um teletrabalho. Inclusive porque, às vezes, por assim dizer, não precisamos, compreendemos que o teletrabalho é trabalhar de casa e não necessariamente ocorre, ou por assim, um teletrabalho. Nós vimos no caso da pandemia, ficar um pouco mais com a Covid-19, como alguns países decretaram o confinamento nas suas residências, como nesse caso, não era o teletrabalho que nós estávamos fazendo, apesar que nós estávamos trabalhando em casa e utilizando tecnologia. Mas definhamos um pouco mais sobre o que nós temos como teletrabalho. O conceito é uma definição. Há um documento, por assim dizer, que já tem certo tempo já, que foi um documento assinado entre os sindicatos, associações sindicais, empresários, e da própria União Europeia também, no que se conhece como Marco Europeu sobre o Trabalho. E no quesito assinado tanto de ciências sociais como empresariais. E, nesse caso, definiu uma série de características que deveria ter o teletrabalho para considerar o teletrabalho. O primeiro é que tem um caráter voluntário e fosse reversível, que o trabalhador que teletrabalha, que no momento dado, voltar ao trabalho presidencial. Esse é um aspecto importante, porque em muitos casos não se dá, e claro, e não podemos continuar para sempre ao teletrabalho. Se a empresa obriga o teletrabalho a trabalhar na sua casa, já não estaremos falando de teletrabalho. Seria um trabalho à distância, mas não conceito de teletrabalho. Por outro lado, deve ter uma igualdade de tratamento, mas dos trabalhadores e esses trabalhadores essenciais. Também você vê um acordo também para toda a Europa também, é a proteção de dados, com responsabilidade responsável do empresário, de alguma forma, guardar e resguardar esses dados. Também se retira um pouco também sobre, de alguma maneira, a responsabilidade que tem o empresário de equipar aos trabalhadores com as ferramentas necessárias para poder levar esse trabalho de casa. Também se vê toda a vida privada, do trabalhador, a autonomia e, finalmente, se fala sobre a formação e promoção profissional, né? O que seria realmente o teletrabalho? Bom, o conceito de teletrabalho aparece um conceito agora, começou principalmente depois do Covid-19, a pandemia surgiu com bastante intensidade, é provavelmente um conceito que estava desde os anos 70. Já tinha profissões que teletrabalhavam as pessoas para trabalhar, por exemplo, em universidade, trabalhando já desde faz muito tempo já. Temos parte dessa jornada presencialmente nas universidades também, e parte da jornada fazemos desde casa. E assim como os muitos trabalhadores que já estão teletrabalhando. O conceito de teletrabalho aparece já a meados dos anos 70 e aparece com a crise do petróleo, onde, claro, algumas, digamos, empresas começam a dispor que é uma forma de honrar, né, o combustível, o petróleo dos anos 70, assim que os trabalhadores pudessem ficar em casa, e dessa maneira haveria uma economia
de combustíveis fósseis, mas, claro, em quesito que no século XXI, no princípio do século XXI, quando se começa esta mudança do conceito de trabalho, estamos incorporando nova tecnologia ao mundo do trabalho de uma maneira mais intensa quando aparece a se expandir o teletrabalho. Portanto, poderíamos utilizar 3 características para definir o teletrabalho. Em primeiro lugar, é um trabalho que pode se fazer e, podendo se fazer da empresa, se faz de casa. Portanto, não é um trabalho que se faz só de casa. É o trabalho, por assim dizer, é um trabalho remoto, no sentido de sempre, claro, inclusive antes do século XX. No século XIX, a forma de trabalho em casa, empresários que levavam, por exemplo, certos produtos à casa dos trabalhadores, e os trabalhadores desenvolviam o artesanato, desenvolviam um produto, depois ele olhava. Isso era um trabalho à distância, mas não era um teletrabalho. Então, o trabalho é um trabalho que pode se fazer de casa, que pode fazer da empresa, mas se faz de casa. Segundo, é voluntário, é temporário e é irreversível. É reversível. O trabalho tem que estar de acordo, o trabalho também tem que estar de acordo também das duas partes também, e além disso, existe a possibilidade da irreversibilidade, que o trabalhador volte a ter o trabalho presencial, se assim ele quiser, ou a empresa que decida também se o trabalhador volta também. Portanto, o começo de caráter temporal, certo? Não é permanente. O terceiro, meios tecnológicos. Para que, então, possam se dar as 3 características, para que podamos falar de teletrabalho, poderia se dar também esses 3 caracteres. Por isso, uma das coisas que, bom, eu exponho do confinamento pelo Covid-19 é que naqueles países onde foi obrigatório esse confinamento, os trabalhadores na casa dos cidadãos em suas respectivas casas, e alguns tivemos que teletrabalhar, realmente isso não era teletrabalho, porque não se dava alguma dessas condições. Era um trabalho que não era voluntário, era uma decisão dos trabalhadores, das empresas, foi uma decisão do governo, né? Onde do Ministério da Saúde, onde nos obrigados para ficarmos em casa, então não podemos falar de teletrabalho desse jeito. Por isso, então, quando as funções sanitárias melhoraram e os trabalhadores, as empresas chamaram os trabalhadores para voltar a seus respectivos lugares do seu trabalho, houve certa polêmica. Alguns trabalhadores não queriam voltar para o seu trabalho, preferiam continuar teletrabalhando, mas as empresas obrigaram, de alguma maneira, tiveram que voltar a seu teletrabalho, o que não era teletrabalho, simplesmente porque havia uma mudança governamental que obrigava os trabalhadores a permanecerem nas suas casas. Nós não podemos falar de teletrabalho. Dizia que o teletrabalho é algo que não está unido somente à pandemia, é algo que já vem dos anos 70, mesmo que principalmente isso, a princípio, desde o ano 2000, quando começa a se expandir. De fato, no caso dos dados que temos, por exemplo, uma das últimas pesquisas que se fez na Europa, no ano 18, antes da pandemia, pois já temos em alguns países mais que 30% dos trabalhadores já teletrabalhavam. Mais de 30 trabalhadores, repito, já trabalhavam desde casa, ou no caso da Suécia, França, 20%, a média da Europa era 13%, em alguns países, cada Espanha nós tínhamos menos em casa por diferentes circunstâncias em casa, né? É menos, pelos climas, temos um clima mais suave também, que em certos lugares da Europa, o norte da Europa, e também por questões culturais, sociais. Somos um país muito mais sociais, e gostamos da presença, das relações, né? Mas, em qualquer caso, tínhamos também uma taxa de trabalho como 0,9% em 2018, bem que depois da pandemia isso se incrementou, aumentou. Nós dizemos mais ou menos um 8,3%, quase um 9%, pelo menos ocasionalmente, se trabalhava. E, claro, 3% ocasionalmente. Bom, quanto ao perfil do trabalhador, do teletrabalhador, pois, olha, primeiro os trabalhos estão muito diferenciados, várias educação já falamos, possivelmente 800 pessoas que trabalhamos também, depois serviço financeiro também 8%. Esses são dados anteriores à pandemia, que é certo? O perfil do teletrabalhador normalmente vai ser uma pessoa, bom, com mais de 35 anos e normalmente
até 55 e 65 com uma formação universitária, uma experiência laboral, um contrato indefinido, que tenha responsabilidades diretivas e, claro, e a diferença de gênero, geralmente na Europa Ocidental são os homens que teletrabalham mais, na Oriental são mais as mulheres. Depois comentaremos o que e por que sobre isso, né? Com o tema da corresponsabilidade. E também é um aceito com relação também com o desejo de teletrabalhar, com o número de filhos também, né? Isso é importante também. Há uma maior tendência a que o teletrabalho oferece também a pessoas que não têm filhos ou que têm poucos filhos. Em qualquer caso, se os seres reparam, o que nós estamos vendo aqui, o teletrabalho, tradicionalmente, tal como nos compreendíamos antes da pandemia, era uma atividade que fazíamos principalmente a pessoas que diretivos ou pessoas de alta responsabilidade. Portanto, o teletrabalho era, assim, por assim dizer, era um benefício que se obtinha desses postos por parte das empresas. Era como um prêmio, uma possibilidade que se oferecia aos pontos diretivos frente a pontos de meio e através do teletrabalho. Isso mudou bastante com a pandemia também. Não sei se permitiu as empresas, se permitiu que as empresas permitiram também que todos trabalhassem em casa, né? De fato, durante a pandemia, pois isso foi mais do ponto de vista do ponto de vista social, para nós é um experimento sem precedentes. Nós tivemos um incremento mais além do drama social, claro, que foi o tema do Covid, porque do ponto de vista foi um incremento muito interessante o tema do confinamento, como nós reacionamos, etc. Porque realmente foi a primeira vez que isso acontecia de maneira real, não como experimento. É certo que, digamos, pessoas isoladas, estudos que fizeram também de pessoas isoladas, massas polares no Ártico, ou em estações também de petróleos marítimos, ou também pessoas, por assim dizer, no espaço. Enfim, realmente temos outros também exemplos também mais dramáticos também. Se o senhor se lembra, crianças que ficaram bastante semanas também e depois felizmente foram resgatadas, eles se perderam, né? Mas enfim, tivemos alguns exemplos que tivemos sobre pessoas isoladas, mas foi a primeira vez que milhões de pessoas estávamos isolados e, do meu ponto de vista da psicologia, seria interessante ver um pouco como foram as consequências que tiveram e como nós tivemos que mudar, adaptarmos o nosso comportamento. O tema do teletrabalho, durante a pandemia, o confinamento, naqueles países onde era obrigatório se confinar em casa, onde nós não podíamos sair, foi positivo, porque permitiu a milhões de trabalhadores manter seu posto de trabalho. Se não houvéssemos o trabalho em casa, muitos teríamos desse trabalho já não teríamos mais. Então, para darmos continuidade à atividade econômica, e também jamais ajudou também as pessoas para poder continuar com o confinamento familiar, onde os filhos também estavam em casa, e claro, de certa forma, nós poderíamos, assim, dessa forma, continuar com a vida familiar, com os filhos em casa e ao mesmo tempo trabalhando. Então, não vou falar muito sobre a pandemia, porque não é o tema que nós estamos aqui ocupando aqui nesse momento, depois eu estou falando sobre o teletrabalho, mas dizer que, no caso da Espanha, por exemplo, durante os 4 meses, 3 que tivemos confinados, possivelmente 48% dos negócios, dos trabalhadores, quase a metade das empresas, dos trabalhadores tivemos que teletrabalhar, certo? E, além disso, uma das coisas que se observou também é que realmente nós trabalhamos muitas mais horas também que se nós tivéssemos um trabalho presenciais na empresa. Isto é fácil ver porque se conhece que pelo tempo conectados na internet e, claro, se calcula que aproximadamente tivemos trabalhando 80 horas semanais, aproximadamente o dobro da jornada laboral, que é aproximadamente um regulamento na Espanha de 40 horas. Bom, então, já nos adianta algumas coisas, vamos ver, sobre a constituição do teletrabalho, que tem coisas positivas, nós vimos também, quanto a permitir a flexibilidade, mas tem coisas negativas também, quanto ao excesso de horas de trabalho. Bom, vamos começar então a falar sobre as consequências do teletrabalho, que consequências tiveram neste tempo. Bom, primeiro gostaria de falar sobre os benefícios, porque realmente tem muitos benefícios do teletrabalho,
seja ele tanto para o trabalhador como para a empresa, como também os benefícios sociais que tem o teletrabalho. Para o trabalhador, os benefícios que tem são vários, e põe alguns desses benefícios. Um deles é que nos permite ao trabalhador mais flexibilidade, certo? Dessa forma, recuperamos o controle sobre o seu trabalho. E isso permite, claro, melhorar o equilíbrio com a sua vida pessoal, familiar, doméstica, e também se reduz também o tempo de deslocamento no trabalho. Você demora menos se deslocar do trabalho, e também, claro, em geral também faz com que a atitude dos trabalhadores no teletrabalho seja bastante positiva. Há um estudo recente, já de uma consultora, que um teletrabalho, uma pesquisa de uma amostra de 2.000 trabalhadores, onde sim gostaria de trabalhar, pelo menos parcialmente, passe seu tempo, o resto da sua vida. Pois 97% dos pesquisadores que foram, sim que gostariam, só mesmo um 3% não queria teletrabalhar de nenhuma maneira, mas 97 disse que comentaram que sim, que de algumas horas do seu trabalho, sim, gostaria de fazê-lo na sua vida laboral. Quando uma pesquisa perguntaram também por que benefícios positivos tinha esse trabalho, pois 67% falaram que principalmente a flexibilidade, porque podia gestionar melhor o tempo, como também podia escolher também melhor o local de trabalho. Outras razões que também falaram os trabalhadores, porque não trabalhar, porque de qualquer maneira não tem que se deslocar, podia escolher melhor o local onde morar, ou inclusive também se supõe uma economia, um gasto de deslocamento, e portanto a vida é sempre melhor, né? Para viver. Então, 44% também dizia que o benefício é que podia trabalhar mais concentrado. Isso vemos que benefícios que tem. Bom, isso é por quanto parte do trabalhador. Quanto aos benefícios para a empresa, para a organização, teremos vários. O principal, ainda que não as empresas, é uma redução de custos. Muitas empresas, principalmente na pandemia, fecharam parte das suas escritórios e tiveram que deixar de pagar altas rendas que tinham que pagar, né, em várias cidades, ou reduziram também os espaços que tinham e se transferiram para lugares geograficamente menores, mais econômicos. Isso supõe uma economia quanto ao aluguel e economia também quanto ao consumo da energia elétrica, calefação, enfim. Finalmente, para a empresa, é uma economia muito importante. Além disso, o sucesso é isso, há outros benefícios para a empresa também. Um deles é que as pessoas que teletrabalham têm menos problemas quando tem interrupções, né? Isso acontece com um aumento de produtividade, né? Dizemos às vezes, no caso da Espanha, um trabalhador de 79 horas estamos conectados em casa. Então, era muito mais trabalho quando fazíamos em casa. Também se viu também que para trabalhos positivos é muito bom também o teletrabalho. Trabalhos criativos também é muito bom, repito. Não é tanto para tarefas urgentes. No caso de tarefas urgentes, complexas, não resulta tão produtivo. Mas para trabalhos criativos também, se viu também que diminui, né? Por quê? Porque o poder facilita a conciliação com a vida familiar, pois a taxa diminui também. Também você vê também que é uma boa opção também para o caso de trabalhadores mais velhos, que permite alongar a vida laboral, principalmente os maiores têm competências tecnológicas, claro, o teletrabalho facilita isso, ajuda a se manter ativo. Também, claro, o fato de não trabalhar com outros companheiros, pois diminui a conflitividade. Temos alguns problemas que às vezes você tem de isolamento social, mas bom, mas isolamento gera menos conflitividade também. Finalmente, um benefício permite amplitude geográfica na contratação, contratar pessoas de outros lugares. Isso várias empresas estão fazendo isso. Logo, vemos também que isso gera um problema aqui para as empresas, para poder contratar de outros lugares, temos problemas para conseguir também trabalhadores nacionais locais também. Quanto aos benefícios sociais que tem o teletrabalho, pois claro, alguns deles são
pois melhora a circulação, o trânsito, diminui também a contaminação, porque tem menos carro na rua, a potência também, o desenvolvimento rural também, a pessoa pode se deslocar a lugares rurais também, não necessariamente precisam estar na cidade, né, ou núcleos urbanos, e isso faz com que, claro, isso se possa, por exemplo, há uma maior implicação com a comunidade e também, claro, permite também a integração laboral de coletivos desfavorecidos, isto é o teletrabalhando, o pessoal com algum tipo de pode se envolver ou se integrar melhor nas empresas, que assim eu faço de forma presencial. Bom, nós estivemos vendo que seriam os benefícios do teletrabalho, mas, claro, o teletrabalho tem coisas negativas, tem várias, seja físicas quanto psicológicas também e sociais também. Quais são algumas dessas consequências físicas negativas, claro? Bom, uma delas é o teletrabalho, implica, em muitos casos, você está sentado em mesma posição, uma postura estática, de uma forma não é repetitivo, então isso vai gerar, pois, um transtorno esquelético, seja tanto no problema de costas, de ossos, problemas de ombros, mão, munheca, isso é o mais frequente. Também outro dos problemas físicos é a fadiga usual, muitas horas frente a uma tela. Em muitos casos, com uma iluminação não boa, faz com que a fadiga e problemas pode aparecer também de oculares. E também algum tipo de desordem, né, de muitos casos também se rompe o ciclo de ritmo de comida também, gastrointestinais, comemos pessoas que comem teletrabalhando ao mesmo tempo, quer dizer, não para almoçar, ou pula os lanches porque estão trabalhando, ou o sono também, poder trabalhar a qualquer hora faz com que ele tenha como consequência que os trabalhadores, eles em muitos casos mudem e vai dormir mais tarde, ou acordam muito mais cedo, já começam a trabalhar muito mais cedo. Então, tudo isso, no final, vai trazer um cansaço físico-mental, que vai carregar com problemas de sono, vigília, vasculares, psicológicos, enfim. Bom, quais são as consequências psicológicas que tem o teletrabalho? Bom, tem vários. Uma delas, como aparece nessa vinheta, é essa ativação permanente, ao estar permanentemente ativo, stay on, onde sempre estamos recebendo indicações através de diferentes aparelhos, celulares, coordenador, tablet, estamos sempre respondendo, vendo mensagem em nossa volta. E esta ativação faz com que haja pessoas que têm dificuldade para se desconectar do trabalho, ou, por exemplo, pessoas que, de alguma maneira, pois não saibam, o trabalho e o tempo em casa, está em casa, parece que, e aí mistura, e não são capazes de separar o tempo de casa e o tempo de trabalho. E também outras consequências é o incremento das tarefas, quem trabalha muitas mais horas, né? E tudo isso, no final, o que vai acontecer é uma ansiedade também, esse estado de ansiedade, não sabemos se estamos bem, vai gerar um estresse, é uma ansiedade permanente que vai gerar um estresse, e nesse caso é associado a uma tecnologia, chamaremos de tecnoestresse, como conhecido como tecnoestresse na literatura, que vai ter consequências como depressão, como situações de suicidas, perda de sono, irritabilidade. No estudo faz com que, eu comentava, no estudo Buffett do ano 2022, se fazia umas perguntas a mais trabalhador, e, por exemplo, uma coisa que perguntava era que se durante trabalhadores que estavam teletrabalhando, se estavam trabalhando mais ou menos que quando estavam de forma presencial. E como os senhores podem ver, 40% da amostra disseram que trabalhavam mais. Outro 40% disse que trabalhava igual. Só um 20% disse que trabalhava menos no teletrabalho. Quanto, digamos, a nível de estar em contato com os companheiros, quando se perguntou se o teletrabalhar
estavam mais em contato ou menos em contato com outros companheiros de trabalho. Olha que mais de 50% disseram que tinha menos contato com trabalhadores, com companheiros, que quando não estavam teletrabalhando. Quanto à cidade, eu sei que 60% assinalavam que estavam muito mais ansiosos quando teletrabalhavam que quando apenas 10% diziam que estavam menos ansiosos quando trabalhando. E, finalmente, olha que essa é a pergunta se o trabalho afeta a carreira profissional, pois 45% diziam que se afetava a carreira profissional. 40% ou 42% dizia que igual e apenas 12% assinalava que não afetava. Portanto, nós estamos vendo que o trabalho tem efeitos negativos também, mas tem ativos negativos também no entorno social. E essa, por assim dizer, contaminação, como vem aqui na vinheta, não sei se eu estou trabalhando em casa ou se eu vivo no trabalho, essa incapacidade para delimitar, separar as relações familiares do trabalho, né? Então, tem esse isolamento, às vezes, né, não pode levar o teletrabalho. Às vezes, o gráfico anterior, onde assinava que a maioria dos trabalhadores diziam que tinha menos contato com seus companheiros e que internamente estavam mais isolados, mas que estavam mais trabalhando mais. Além desses problemas, temos outros, e esse, por exemplo, na teletrabalho, simplesmente a brecha geracional. Somos nativos digitais, aquelas pessoas que já não são mais jovens e aqueles que não são tão jovens, que quando nascemos tivemos que aprender, já na idade adulta, a desenvolver competências digitais. E depois, a base de outro tema também, que é o mito da conciliação. O que o trabalho facilita a conciliação sempre quando haja corresponsabilidade do par. O trabalho em si não melhora a conciliação, o conciliamento. Ele permite sempre quando que o par também assuma de uma maneira responsabilidade nas tarefas, senão realmente não há corresponsabilidade, não há reconciliação. Portanto, o teletrabalho, por assim dizer, facilita a conciliação, mas depende, né? Visto de uma forma social, mas não de uma forma tecnológica. E, por último, finalmente, as consequências negativas, pois podemos falar também do âmbito organizacional. Tem muitas para as empresas, mas também tem muitas coisas negativas para as empresas. Algumas delas são: o teletrabalho se supõe a maior investimento em tecnologia da informação para a empresa. E, além disso, se supõe que tem que estar finalmente atualizando, porque as equipes tecnológicas, para a desatualização é muito rápida e, portanto, temos que estar constantemente renovando as equipes de tudo, principalmente onde as empresas estão notando, a partir da pandemia, principalmente, quando notaram um maior efeito negativo no nível de compromisso e identificação. O fato que alguns trabalhadores voltaram às suas casas a trabalhar, no teletrabalhando, os que viram foi que se supõe um maior compromisso, mas não identificação. Isso leva, a muitos casos, a maior rotação. São trabalhos que abandonam as empresas e vão a outras empresas que já pode estar em outros territórios, outros lugares, outros países. Então, uma das consequências que estamos vendo também, no caso do teletrabalho, é que se está incrementando a taxa de abandono das empresas também. A grande fugida que está na moda, onde os trabalhadores começam a deixar seu posto de trabalho para ir a outros postos de trabalho, outras empresas. Outros dos problemas que tem em teletrabalho também é que diminui a coesão social. Isto é, realmente é muito mais complicado que quando se faz presencialmente no escritório. Também, o teletrabalho nos problemas é que impede a confiabilidade produtiva, isto é, quando estamos no modo presencial é mais simples utilizar ferramentas de comunicação informal, onde nós podemos o companheiro como, por assim dizer, fazer uma tarefa que não sabemos fazer ou que não sabemos um problema e aprendemos de forma coletiva com os companheiros de outro companheiro. Com o teletrabalho isso dificulta também, isso pode se fazer por meios técnicos também. Temos grupos também de chat, de teletrabalho, mas geralmente se faz muito menos que a comunicação informal, que quando perguntamos se não é espontâneo o companheiro do lado, ou principalmente quando
também diminui também a questão social também, o efeito do clima também entre os trabalhadores. E depois há também o problema de feita também, por assim dizer, a progressão profissional, o fato de que uma menor supervisão de pessoas que teletrabalham também, se viu também que tem menos possibilidade de ascenso, aqueles que estão presencial também, onde o chefe, o supervisor está vendo a pessoa, né? Então, se viu também que tem mais possibilidade de ascenso presencial que o teletrabalho, que teletrabalhando. Também problemas como também a desconfiança dos dados também, né, que se preocupa bastante também, né? Quem é o dono desse dado? Onde estão esses dados? Você pode compartilhar os dados também. E o tema da desconfiança, né, sobre o que fazemos. Resumindo um pouco, o teletrabalho, portanto, é positivo ou é negativo? É bom para nós, para os trabalhadores, para as organizações a nível social? É prejudicial? Bom, essa pergunta é complicada, certo? Não há uma única resposta, mas eu tenho um artigo de uma revista no qual dizia, o autor do McMauer dizia que o teletrabalho é beneficioso, porque privar as pessoas do controle sobre suas vidas é realmente prejudicial para a saúde. O que prejudica a saúde é que um tem um controle sobre suas vidas. Portanto, se eu ponho isso, o trabalho nos devolve parte do controle de nossas vidas, horários. E nesse sentido, o teletrabalho provavelmente seja melhor, seja mais bom do que ruim. De qualquer maneira, obviamente, que tem um efeito dobro do trabalho. Realmente, o teletrabalho não nos dá essa flexibilidade, também nos pode gerar, como vimos, e outros problemas de conciliação, de separação, vida pessoal, ou, digamos, de ativação produtiva. Bom, visto isso, gostaria de dar uma série de desafios, né, com teletrabalho, de recomendações sobre o caso de estivermos teletrabalhando, que coisas poderíamos fazer. Pois esses são alguns dos desafios que vamos encontrar com o teletrabalho. Bom, o primeiro desafio é o tema da propriedade e da informação. Quem é o proprietário da informação e dos meios corresponde totalmente à empresa, que parte tem um trabalhador, e esses meios podem ser utilizados por outros membros da família, só pode ser utilizado por o trabalhador. Tem direito a empresa a utilizar meios tecnológicos ou não tecnológicos do trabalhador para o uso da empresa. Esse é algo que há que definir, certo? Há muitas controvérsias sobre isso, sobre o tema da propriedade, sobre quem tem que financiar, sobre quem é o dono, por assim dizer. Também, outro dos desafios que queria definir é um pouco o tema da compensação de gastos. Como se compensa o trabalhador pelos gastos que se supõem para trabalhar, como se compensa pela internet, pela climatização, o amortecimento da vivenda, do local, gasto de eletricidade. Até que ponto a empresa tem que financiar esse material? Seria algum dos desafios. Outros também quanto ao regulamento dos horários. Como faremos com os horários, os descansos? Realmente, tem que regular de alguma maneira. Podemos obrigar o trabalhador a se desconectar a partir de certa hora, podemos obrigar o trabalhador a não conectar antes de uma determinada hora. Pode a empresa pôr esses limites? Como se regula o tema das férias, descansos, né? Bom, tudo isso é um desafio que é complicado, que teremos que, de uma maneira, ter essa transição, o modelo de trabalho do século XX, dessa transição de modelo de trabalho, temos que, de alguma maneira, implementar. Também está quanto à localização. Qual é o direito laboral e fiscal que se aplica? É aonde mora o trabalhador, onde está radicada a empresa matriz, onde se encontra. Isso é um debate também que está aberto ao meio jurídico e também qual seria o direito que nós teríamos a aplicar nesse caso. Também quanto a tema de segurança no trabalho, acidente, pode se considerar acidente de trabalho quando o trabalhador sofre algum problema, alguma doença,
algum acidente na sua casa, teletrabalhando? Podemos considerar que é um acidente? Você considera quando o trabalhador sai de casa e volta à sua casa, onde ele está trabalhando, se pode se considerar um acidente, como um acidente de trabalho, porque ele vai trabalhar na sua casa? São alguns dos retos, desafios que nós temos que ver e temos no trabalho. Temos da adicção tecnológica também. Podemos considerar a adicção tecnológica como uma doença profissional? Podemos considerar o teletrabalho como especial de perigosidade também, de trabalho frente a outro presencial, porque sabemos que são muito aditivos também. Portanto, há muitos desafios, muitos âmbitos jurídicos, psicológicos, sociais para tratar e que ainda não estão do todo definidos. Finalmente, nesses desafios, a empresa está obrigada a prestar apoio e assessoramento psicológico aos trabalhadores. Realmente deve-se oferecer ao trabalhador dentro dos seus serviços de prevenção e saúde, oferecer, de alguma maneira, orientação sobre como teletrabalhar ou como se vê no teletrabalho, no momento esses desafios nos leva a que temos que fazer várias mudanças e que, se lembrar, eu comecei falando da minha conferência que estávamos em período de transição do modelo de trabalho do século XX, que permaneceu praticamente a mesma coisa no todo o século XX, uma fábrica, um escritório, horário permanente, umas condições estáveis. Assim foi sempre o século XX praticamente, mas no XXI, essa, por assim dizer, esses limites temporais, parciais, se estão diluindo, certo? O teletrabalho é um dos fatores, é uma das coisas que está aparecendo e, portanto, temos que adaptar-nos, temos que mudarmos para a forma de compreender. Portanto, a mudança que nós temos que produzir, que estamos convivendo e vivenciando, será, lógico, algo muito interessante, estabelecendo as primeiras questões de teletrabalho, mas será também social, isto é, o trabalho não se trata somente de uma mudança na legislação, se trata também de reconhecer um reconhecimento social de teletrabalho. Existe ainda uma certa forma de ideia social, né, na nossa sociedade, que houve pessoas que trabalham de casa e estão perdendo tempo. E, portanto, se você quer trabalhar, tem que vir presencialmente trabalhar. Essa ideia social não é real, como os senhores puderam apreciar. A pessoa que teletrabalha geralmente vai trabalhar mais, tem que ter um reconhecimento social que realmente o teletrabalho se supõe um esforço para o trabalhador, se supõe uma maior intensidade de trabalho. Segundo, temos também, de uma forma regular, como ser um teletrabalho de uma característica que deve ser voluntária, pois temos que regular como e que critérios vamos utilizar para escolher ao teletrabalhador. Também temos que, de alguma forma regular, no tema das promoções profissionais também. Temos que aprender a teledirigir, acordem-se, os temas da menor supervisão, como dirigir os trabalhadores à distância. Temos que melhorar, principalmente trabalhadores de maior idade, com o fim de diminuir essa brecha digital, que sim, tem que ser nacional, naqueles trabalhadores que não somos trabalhadores assim nativos, que logicamente. Temos também uma forma de trabalhar de uma nova forma de discriminação que existe também. O teletrabalho permite a incorporação, a inserção de pessoas de certos coletivos mais fragilizados, mas é certo também que está gerando uma nova forma de discriminação, geralmente mais pela idade, por exemplo, nesse caso. Bom, que recomendações eu gostaria de fazer sobre o teletrabalho? Em primeiro lugar, que o teletrabalho não é instituir um escritório pela casa, não é substituir, é trabalhar, que os trabalhadores teletrabalham se supõem umas coisas. Não, não é certo que amanhã eu vou trabalhar de casa, senão que implica uma série de mudanças não só espaciais físicas, no caso do local do trabalhador, mas também comportamental, social. São
mudanças por parte da empresa e por parte do trabalhador em sua maneira de trabalhar. Ele vai ter que mudar. E isso não é simples, certo? Não é a mesma coisa trabalhar presencialmente que ter que trabalhar. E pensamos que, como trabalhamos, vamos trabalhar de uma forma que não vamos no escritório. Mas, realmente, como teletrabalhadores, temos que fazer uma série de mudanças. E comentarei alguma delas, alguma recomendação, certo? Quais são alguns conselhos e recomendações que aí já para finalizar gostaria de fazer? No caso que queramos teletrabalhar, nós queremos teletrabalhar ou que enviamos os trabalhadores para o teletrabalho? Olha, alguns conselhos seriam, em primeiro lugar, temos que aprender aos trabalhadores a gestionar a ansiedade. Procura que a ansiedade é uma perfeição que temos, certo? É um estado emocional antes de um estresse. Temos que aprender, de alguma maneira, a gestionar, aprender formas de enfrentarmos cognitivamente a esses problemas. Há muitas formas, uma das que são mais de tipo físicos, como é a técnica de relaxação, mas técnicas mais repetitivas, também com técnicas cognitivas também, como pode ser positivismo, a autoeficácia também, são alvos também que pode se treinar também as pessoas com variáveis cognitivas. Temos que oferecer cursos de treinamento aos trabalhadores para enfrentar. E repito, não é igual trabalhar presencial que trabalhar de casa no teletrabalho. Temos que mudar a nossa forma de compreender o trabalho, de como pessoa. E essa mudança é uma mudança principalmente cognitiva, psicológico. Também temos que, de alguma maneira, melhorar as relações de apoio, como fonte de proteção com a família e um entorno familiar. Quando estamos teletrabalhando, temos que respeitar o teletrabalho, o nosso tempo de teletrabalho. Isso é algo que temos que trabalhar. No caso, com a família, às vezes não entende, os filhos não entendem, o casal, e um não pode estar fazendo interrupções, não é bom, e não entende que talvez nós temos que conectar em determinada hora, ou não. Isso é algo que temos que trabalhar no âmbito familiar e por assim dizer, também temos que aprender a desenvolver a inteligência emocional, principalmente a percepção de ser emocionalmente, de uma forma, estar atento ao nosso pensamento, sentimento e estar atento à resposta dos outros. Saber que emocional é uma forma capaz de detectar emoções cognitivas, negativas, positivas, tanto em nós como nos outros, e saber gestionar como pessoa. Com essa definição de inteligência emocional, temos que ser emocionalmente inteligente, no caso do teletrabalho. E, principalmente, temos que aprender a pedir ajuda. Isso é algo que custa muito, mas temos que ser inteligente quando detectamos que realmente precisamos de ajuda, saber e pedir ajuda. Pedir ajuda, ou bem, para o nosso próximo mais próximo, ou no caso de profissionais que nos ajudem a gestionar nossos enfrentamentos ao teletrabalho, certo? Se trata, finalmente, de fortalecer, desenvolver o nosso sistema comum e psicológico, igual que estamos acostumados a formar, tomar antibiótico para defesa, para mudar o sistema físico imune. Também temos que aprender a fortalecer nosso sistema imune psicológico. Se é porque esquecemos, temos que prestar muita atenção ao sistema imúnico físico, que é muito importante para aprender as doenças físicas, mas temos também o sistema imúnico psicológico também, que temos que prestar atenção para, de uma maneira, evitar ficarmos doentes psicologicamente. Quais são as estratégias que podemos fazer? Certo. Estratégia tanto física, comportamentais, comunicativa. Bom, a mais simples são as físicas, nesse caso, eleger um espaço no teletrabalho. Esse espaço é somente para teletrabalho, porque é separado de outro estado privado. À medida do possível, claro, esse espaço de teletrabalho, você se aproxima uma janela que permita você olhar de vez em quando, relaxar um olhar, descansar essa fadiga simples, psicológica. E, claro, há por assim dizer, uma regra que temos que usar, que é 20, 20, 20, trabalhar 20 minutos, descansar 20 segundos, olhando
a uma distância de 100 metros. Então, 20, 20, 20, fazer pausas a cada 20 minutos aproximadamente, de apenas 20 segundos, mas acostumarmos a parar, olhar em outro lugar durante 20 segundos e voltarmos ao trabalho de novo, ao teletrabalho. Bom, essas são as mais simples, as físicas, principalmente o que vai custar mais é fazer as estratégicas organizativas ou comportamentais psicológicas. Quanto às organizativas, é importante que nos ponhamos metas, certo? Horários, entrada e saída. E façamos essas pausas periódicas que comentamos, que respeitamos o período de descanso, que possamos uma hora de finalização do teletrabalho e na hora de começo. E que essas horas sejam mais ou menos, isso nos ajuda psicologicamente, comportamentalmente nos ajuda de uma maneira a gestionar essa ansiedade para descansar, e o descanso é fundamental. E nós temos que descansar, não podemos estar em modo ativo permanentemente. Isso nos deixa doentes fisicamente e psicologicamente. É bom também que respeitamos não só o nosso horário, senão que respeitamos o horário dos nossos companheiros. Não enviar mensagens de noite, não enviar mensagens não urgentes nos fins de semana. Temos que acostumarmos a, de uma forma, darmos nos horários da comissão, respeitar os horários das atividades, minimizar as distrações, respeitar os horários das minhas pessoas também, e as distrações, no caso, minimizar com a família também, manter contato social com os companheiros. Essas estratégias comportamentais nós poderíamos fazer. Uma coisa importante, por exemplo, é fazer uma espécie de ritual de conexão e desconexão. Fazemos também como trabalhar presencialmente, quando nós vamos trabalhar presencialmente, temos um ritual também. De manhã, tomamos banho, nos vestimos, tomamos café, preparamos, enfim, tomamos o ônibus ou um transporte público, enfim, isso são rituais. Claro, como teletrabalhamos em casa, o problema é que esses rituais somem. E, claro, e temos a tentação de levantarmos da cama e automaticamente sentarmos na frente do computador e colocarmos a trabalhar. Temos que eliminarmos todos esses rituais que, de uma forma, nos ajudam a prepararmos. É bom que façamos rituais, que nos levantemos, tomamos banho, nos vistamos, não entramos na tela em pijamas frente ao computador, que tomamos café, que passamos um ritual semelhante ao quando nós vamos trabalhar. Esses rituais é importante de conexão e desconexão. Quando saímos de trabalhar, perfeitamente, nós temos de desconexão também. Voltamos ao trabalho, voltamos às vezes tomar alguma coisa com um companheiro de trabalho, voltamos, enfim. Esses são rituais de desconexão, também é muito importante no teletrabalho. Não podemos só desligar o computador e dormir, não. Temos que fazer alguma coisa também, isso nos ajuda essa transição entre o modo ativo de trabalho e o descanso, o repouso, portanto, isso é algo que temos realmente que acostumarmos. Também é muito bom, pois que, de uma maneira, fixamos os horários de irmos para a cama e também de nos levantarmos, isto é, dormir e se levantar, que sejam semelhantes. A rotina quanto ao banho, ao vestimento, que sejam diferentes. Vestimento para ir dormir, e o vestimento para trabalhar em frente ao computador também, as comidas também, que tenhamos um ritmo de comida aceitável, igual como se estivéssemos trabalhando pessoalmente, um ritmo de comida semelhante, ou, principalmente, finalmente, é tentar ter uma série de hábitos saudáveis, certo? E evitar, de alguma forma, a vida sedentária. Finalmente, quanto a estratégias comunicativas, isso é muito importante, porque realmente, em muitos casos, nós mesmos somos o que nós estamos favorecendo, permanente ativação, enviando mensagens continuamente aos companheiros, esperando que nos respondam continuamente. Portanto, uma das coisas que nós temos que aprender com os trabalhadores, como trabalhador, é controlar o uso das redes sociais. As redes sociais são uma fonte importante de comunicação, mas são, à sua vez, uma fonte importante de estresse, principalmente quando, através das mensagens, se espera que outra pessoa responda imediatamente. Temos que acostumarmos a não resposta imediata. Podemos receber a mensagem, não somos obrigados a responder. Temos que fazer se entender a outra pessoa que não temos obrigação de responder imediatamente e responderemos quando assim seja possível. Estou com o uso do e-mail habitual,
se algum me envia um correio eletrônico e não recebi, e não respondi imediatamente, pois uma mensagem instantânea também. Messenger, WhatsApp, Insta, Telegram, etc. Pois o que se está cometido é realmente uma tortura, onde as pessoas estão esperando que quando você recebe a mensagem, você responda imediatamente essa mensagem. Deixa de fazer o que está fazendo e comece a responder a mensagem. Isso é algo que nós temos que aprender, reaprender novas formas de comunicarmos. Estamos em um novo meio de comunicação e temos que reaprender novos meios. Temos que, como dizer, incrementar, incluso de maneira consciente. Isto é, poderia responder essa pessoa naquele momento, mas vou responder mais adiante. Vou incrementar uma pausa, acostumar as minhas redes sociais a meu turno, que não vou responder, na verdade, imediatamente. E não recriminar, se eu escrevo para alguém, não recriminar porque demorou muito tempo para responder. Não, temos que controlarmos, responder e enviar mensagens fora da jornada laboral. Qual é a jornada laboral? Depende de cada país, mas podemos dizer que de 9 às 6 da tarde, não devemos enviar mensagens antes, nem depois das 6 também, não devemos mandar mensagens também no fim de semana. Se, mesmo assim, eu quero enviar mensagem a um companheiro porque estou trabalhando às 7 da tarde, às 8, usar as fontes, você pode programar as mensagens às 8 horas, da tarde, da noite, e digo que envia às 8, enfim, é uma programação que você vai fazer de alguma coisa, então usemos dessa forma. Não, porque eu estou teletrabalhando, significa que os outros também têm que trabalhar e têm que responder imediatamente. Não, não é nada disso. E, finalmente, algo não menos importante e custoso ao mesmo tempo, é que nós temos que aprender a dizer não. Quando alguém nos escreve, alguém nos pergunta, e nesse momento nós estamos trabalhando em algo, temos que aprender a dizer não. Neste momento não posso fazê-lo, já responderei assim que possível. Eu gostaria, foi uma forma de explicar desse trabalho complexo que eu tive agora, as vantagens que tem, que são muitas também, né? E principalmente um pouco também fazer ver que o teletrabalho não é algo, né, da pandemia, já estava bem antes do teletrabalho, porque vai permanecer, porque tem a ver com essa mudança de modelo de trabalho que nós estamos vivenciando e que vai ser o novo modelo século XXI do trabalho que nós vamos ter, que é a utilização intensiva da tecnologia e que, portanto, vamos ter que reaprender de uma maneira de trabalhar. Com isso, muito obrigado e não sei se há alguma pergunta ou não que queiram realizar, mas obrigado mais uma vez, desejo uma boa tarde a todos e muito obrigado e a todos uma ótima tarde no Brasil, ótima noite na Espanha. Nós te agradecemos ao senhor pela palestra, que foi maravilhosa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podem fazer na portuguesa. O Frank gostaria de fazer uma pergunta, professor. Professor, posso falar em português, claro, né? Parabéns, né? Realmente, como é que pode, né? Tudo que o senhor falou é o que nós vivenciamos aqui também, inclusive pesquisas internas que nós já fizemos aqui no tribunal, e os dados são muito semelhantes, os prós e os contras, né? E, inclusive, os percentuais, né? A gente fez uma pesquisa interna aqui no tribunal e mais 91%, para ser mais exato, dos magistrados e servidores que responderam à pesquisa se acham mais produtivos, né? 93% acham que a qualidade de vida melhorou, né, em razão do teletrabalho, do trabalho remoto, e os problemas também muito semelhantes, né? A dificuldade ali de separar horário de trabalho, horário pessoal com a família, né? Enfim, é muito semelhante realmente. Mas o senhor disse, eu achei muito interessante essa fala, na verdade é uma mudança de comportamento pessoal, porém esse comportamento ele envolve não só o trabalhador em si, mas envolve a família, né? A gente fez uma pesquisa informal com algumas teletrabalhadoras, vamos dizer assim, e a gente percebeu que a dificuldade da maioria, de um bom número delas, aquelas que são mães e que têm a dificuldade de fazer os filhos entenderem o horário de trabalho, que pode, né, interagir ou não. Então, como é que o senhor poderia nos ajudar com orientações, ou qual trabalho, ou qual tipo o que o órgão, o que a instituição pode fazer para também
abranger a família em relação ao aspecto do teletrabalhador? Muito obrigado pela pergunta. Mas vou responder em espanhol. Desculpa, muitas desculpas. É complicado, porque depende... Complicado, porque depende de cada família. É um tema familiar, porque não é só familiar, é um problema social. Nós temos que compreender todos que temos que respeitar a pessoa que está teletrabalhando. Não somente a família, claro, os filhos, as esposas, os maridos. Como o senhor bem disse, temos que aprender a respeitar o teletrabalho, mas também os companheiros. Temos que, de alguma forma, claro, fechar a porta, colocar algo que permita saber que o resto da família que nós estamos trabalhando, comunicar à família qual é o nosso horário de trabalho, tem que respeitar que horas estaremos disponíveis para eles só, quando descansaremos e que horas será, 8 horas, vamos estar 8 horas trabalhando, descanso cada 2 horas, e que saiba que dentro de 2 horas podem vir a interromper, ou eu sair do quarto e falar com eles para resolver os problemas, dúvidas. Essa comunicação é importante, mas temos que estabelecer normas e comunicar essas normas para que todos saibam, a família, quais são os períodos de trabalho e quais são os períodos de descanso. Por isso é importante, claro, ter esses limites de entrada, saída, descanso, e também comunicar a família, envolver a família, a fazer participar quando serão os descansos, a que horas são os descansos, com o meu par, ou para a família, mudar esse descanso quando necessário, ele ou ela, quando descanso, de alguma forma melhorar essa comunicação e, por assim dizer, essa participação na hora do descanso, pois é muito importante. Obrigado, professor. Muito obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi uma honra e um privilégio tê-lo aqui conosco hoje. Então, assim, muito obrigada em nome de todo o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Tenha, senhor, uma excelente noite, que aí na Espanha já é noite, né? E fique com Deus. Muito obrigada. O TRT 14... É um prazer para mim, e eu espero que seja disso o interesse da conferência que impartiu. Obrigada, professor. Tchau. Obrigado. O TRT 14 e EJUD 14 agradecem aos ilustres palestrantes do Encontro de Gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região pela participação. Agradecemos as participações no canal do YouTube da Escola Judicial e convidamos todos a estarem presentes amanhã, às 9 horas da manhã, para a sequência das atividades. Solicitamos que os participantes permaneçam na sala para darmos os avisos sobre as atividades de amanhã.